Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos conhecer esta obra aqui. A literatura brasileira através dos textos do professor Massô Moisés. Então esta é a obra. Trata-se aqui, gente, de uma das obras de consulta mais conhecidas, mais vendidas, mais comentadas dos estudos literários no Brasil, assim como vários livros de Massô Moisés, se tornou obra de referência para todos aqueles que estudam a literatura, que veem a literatura como não apenas um objeto de fruição, mas também um objeto de conhecimento, né? Eu diria até que não só, mas aqueles que querem ter aí um material mesmo didático. Isso aqui pode ser entendido como material didático. Eu não descarto a possibilidade de este livro ser extremamente valioso para um estudante do ensino médio nos dias de hoje, né? E vocês já vão ver por quê. Esta obra aqui, eu diria inclusive que é uma das que constituem uma biblioteca básica de um estudante de letras e de um professor de língua portuguesa. Trata-se aqui não de uma obra de teoria literária, né? Massô Moisés, ele tem sim sua obra de teoria literária, que é essa aqui, este monumento, né? Uma das obras mais completas aqui no Brasil, a criação literária. Esse livro já saiu em edições com 2 volumes, com 3 volumes, eu já tive a edição com 3 volumes, mas quando saiu essa aqui em um volume só, eu preferi adquirir. Então não é um livro de teoria da literatura, ele é um livro, ele é uma antologia, tá? Ele é realmente aquilo que propõe o título, a literatura brasileira através dos textos literários que ele vai apresentar aqui nesta obra. Uma antologia riquíssima, extremamente vasta, extremamente abrangente, que pega toda a periodização histórica da literatura brasileira. Bom, começando falando sobre a edição, é um livro da editora Cultrix, né? Cultrix, na verdade. Enfim, eu já tive alguns problemas com livros desta editora, tá? Livros que se descolavam aqui da capa, né? Aqui na parte da lombada, soltavam folhas e tal. Infelizmente, há algumas editoras, né, que acham que publicar livros é quase como um favor, né, para o leitor. A pessoa paga não barato por um livro aqui no Brasil, né? E tem editora que acha que só de estar colocando o livro ali à disposição está praticamente fazendo um favor. Então não percebe que isso aqui é um objeto de comércio. A gente gasta nosso dinheiro nisso aqui. Na verdade, a gente espera investir o nosso dinheiro aqui, né? Então, eu sempre gosto de tratar da estrutura dos livros nos meus vídeos, para justamente você saber o que você está prestes a adquirir, se assim o fizer, né? Se assim pretender fazer. É muito importante você saber que está adquirindo algo de qualidade, né? E eu já tive alguns problemas com esta editora, por questões de qualidade do material. Neste livro aqui nem tanto, tá, gente? Neste livro aqui, essa é a segunda edição do livro que eu tenho, já tive numa edição mais antiga, né? Uma edição que tinha a capa texturizada, eu quis ter essa edição mais atualizada, né? E adquiri ela e até agora não tive grandes problemas, tá? A 29ª edição do vídeo, o único problema que eu tive é isso aqui, ó. Um pequeno ponto de descolamento, né? Aqui, olha, também. Mas é só nesse começo do livro, tá? O restante do livro tá muito bem colado, tá certo? Então é só no comecinho e um pouco no final, mas não soltou as páginas, tá? É só uma pequena falha aí de edição, mas o livro, ele não se desmancha como outros que eu tive. A capa é uma capa com orelha, isso já ajuda bastante, né? Não é uma capa dura, mas é uma capa com orelha, então ajuda para evitar o desgaste da capa. A capa está amassando, formando aqui aquele bico de papagaio, né? Em termos de papel, o papel é aquele papel branco, tem gente que não gosta, tem gente que vê problema em o papel ser branco, eu não vejo problema nenhum. Bom, em termos de fonte, por exemplo, se a gente for aqui analisar, as letras minúsculas, elas têm aqui algo em torno de 1,5 mm, tá? 1,5 mm nas letras minúsculas e 2 milímetros aproximadamente nas maiúsculas.
Isso no corpo do texto normal, tá? As margens, né? Aqui nós temos 16 milímetros de margem lateral, né? Então facilita para anotações, quem gosta de fazer anotações e etc. Este livro eu não anoto, este livro eu uso apenas para retirar textos para minhas aulas, né? Eu consulto mais para formar pequenas antologias, né? Ele é muito bom para isso. Inclusive, quando eu estava na universidade, os professores às vezes faziam isso, né? Levavam aqui, tiravam xerox de algumas páginas, né, do livro e levavam. Isso já garantia aí uma pequena antologia em nossas mãos. Bom, nós temos a ficha catalográfica, quem quiser ver aí informações sobre a publicação, então, de 2012, tá? Essa edição, 29ª edição. Aqui o sumário, quem quiser ver aí as divisões, os autores presentes, pausa o vídeo. Um pequeno prefácio aqui, e aí já passa, olha, para o primeiro período histórico da literatura brasileira, que é Origens e Formação. Mas esta obra, ela também não é uma historiografia literária. Este livro aqui, ele apenas, olha, temos aqui, né, o primeiro período, e aí ele faz uma preliminar. Ele apresenta o período, né, em poucas linhas, e em seguida ele já passa para os autores, que é esse o objetivo, é trazer uma antologia, apresentar o autor e trazer alguns textos representativos. Então, olha, pequena preliminar sobre esse período inicial da nossa literatura, já passa para Pero Vaz de Caminha, onde ele vai falar um pouco sobre a vida, no caso aqui pouco se sabe, ele já diz isso, né? Então a pequena biografia é bem resumida mesmo, e daí, olha, já passa para textos, né? No caso aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Anunciando a chegada ao Brasil, né? Barroco, segundo período histórico de nossa literatura. E aí, novamente, ó, preliminares sobre o Barroco, e aí ele divide, né? Começa pela poesia, aí faz uma introdução, Bento Teixeira. Aqui, algumas, essas notas são para, tipo um glossário, explicação de alguns termos, de algumas palavras, né? Isso é muito importante. E aqui, olha, o comentário sobre a obra. Cruz e Souza, um dos grandes poetas brasileiros, tá, gente? Então, ó, Antífona, Braços, Encarnação. Temos aqui vários poemas, olha, a antologia de Cruz e Souza é bem ampla, e isso também o autor sabe fazer, né? Nos autores mais representativos ele coloca mais textos, né? E aí, depois ele faz um comentário um pouco maior, né, do que os anteriores, também dada a importância do autor, traz aqui um outro texto, daí já parte para outros autores, né? Me lembro demais dessas páginas aqui, estudando em Teoria da Literatura 1, que era sobre poesia, o professor José Mário levava aí a xerox desse livrinho para a gente ler. No final aqui, ele traz o índice de nomes, né, para facilitar a sua consulta. Às vezes você que é estudante iniciante, você quer fazer uma pesquisa aqui sobre o poeta Cacho Alves. Lá na letra C, tá aqui, Cacho Alves, página 203. Então você vai lá e facilmente encontra aqui algo sobre o poeta Cacho Alves. Então facilita muito a consulta. Eu gosto muito dos livros que tem esse tipo de material no final, porque facilita muito a consulta rápida. Às vezes você não está com tempo aí, ó. Você não está com tempo para fazer uma consulta tão aprofundada, você vai lá no fim, dá uma olhada e você tem acesso já rapidamente ao autor que você deseja, tá? E depois, o mais interessante ainda desse livro é que ele traz um índice de obras, né? Então, dos poemas que são colocados ao longo do texto, dos contos, dos trechos de romance, né? E etc. Então, tem aqui, ó, por exemplo, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, qual é a página? 232. E assim vai, tá? E a obra termina fazendo aí uma propaganda da literatura portuguesa através dos textos, que eu também tenho futuramente mostro. Dicionário de termos literários, aqui, ó, soltando, né? Enfim, né? Bom, mas deixa de valer a obra por causa disso? Não, gente, não deixa. Vale o livro pela qualidade da obra, né? Pela riqueza com que aborda os autores, com que dá ao estudante a oportunidade de ter aqui toda uma biblioteca de literatura brasileira em mãos,
né? Você não sai desse livro sem conhecer o básico de nossa literatura, certo? Sem ter uma noção dos nossos autores, sem ter uma noção da divisão histórica de nossa literatura. Então é uma obra fundamental. O estudante, de um modo geral, ele tem aqui uma mistura de pequenas biografias, relevância histórica dos autores, antologia, enfim, ele tem aqui pequenos comentários, ele tem aqui uma riqueza enorme em suas mãos, né? Sabendo utilizar, ele tem muito a ganhar. Essa obra é muito fácil de encontrar em bibliotecas, então quem não tem a oportunidade de adquirir pode ter acesso em bibliotecas, tá? É um livro que é muito utilizado, Masson Moisés de modo geral, mas este livro aqui é muito utilizado em concurso público de língua portuguesa, professor de língua portuguesa, inclusive eu fui aprovado em alguns concursos estudando por esse autor, talvez por isso a admiração enorme que eu tenho, tanto por ter sido o autor que iniciou meus estudos literários, como também aquele que, por meio dos seus estudos, me levou aí a conseguir aprovações em concursos e mudar minha vida através dos estudos. Bom, qual seria o par perfeito de estudo com essa obra aqui de Masson Moisés? A História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bose. O professor Alfredo Bose também foi professor da USP, como Masson Moisés. Tem aqui esta obra, é uma mistura de abordagem literária com abordagem sociológica, né? É uma obra muito rica, embora resumida, né? Concisa, como o próprio título diz, certo? Não deixa de ser uma obra rica por ser concisa, tá? Coloca aqui em um volume só o que Masson Moisés coloca em 3 e o que, por exemplo, a Frane Coutinho coloca em 6 volumes de sua História da Literatura. Então, óbvio, né? É uma história resumida, tá? Mas não deixa de ser rica, não deixa de ser relevante. Esse aqui para você conhecer os textos, que aqui não traz tantos, tá? Traz apenas pequenos recortes de textos, né? Pequenos trechos. Esse aqui para você conhecer os textos, conhecer os autores, e esse aqui para você ver o contexto histórico, a situação do Brasil, da nossa sociedade, do nosso povo naquele momento, né? A importância da obra, da visão de mundo do autor que você está estudando para a constituição de nossa literatura e etc. Então esses dois livros aqui juntos formam o par perfeito para conhecer a literatura brasileira, pelo menos assim, né? A nível inicial, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, comentem para eu saber o que vocês estão achando do meu trabalho, compartilhem o vídeo se for possível para que outras pessoas tenham acesso ao meu material e, claro, se inscrevam no canal, né, para ter acesso, ativem as notificações para terem acesso às futuras publicações aqui do canal Professor Wesley Barbosa. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.